Bom, continuando, né? Então, sobre a doutrinação, sobre o Quiumba. Então, nós temos a parte espiritual, nós temos a parte material e temos o fundamento. Quando eu disse no começo que médium umbandista não tem obsessor e não é obsediado, eu vou explicar o porquê. Porque o que acontece? Doutrinação, certo? A doutrinação na Umbanda ela tem 3 etapas e essas etapas elas não fogem essa regra em nenhuma linha de Umbanda, porque elas seguem tudo a mesma prática e a mesma doutrina. Espiritual, tudo que é espiritual é com a entidade, certo? Tudo que é material é com o médium. Opa, escrevi errado, gente. Ninguém viu? Eu vi. Certo? E essas duas coisas se completam no fundamento que é religioso. Então, para mim ter um obsessor, essas 3 coisas são o que vai ligar esse obsessor a esse Quiumba. O que é o religioso? Porque o Quiumba ele faz parte, né, de um rito de magia, de um rito, fundamentos mágicos que envolve terra, água e fogo e mais o karma da pessoa, né, da lei do retorno e da lei da causa e efeito. Se a pessoa foi magiada, se a pessoa foi enfeitiçada, se a pessoa, tudo entra no religioso. E aqui entra o fundamental. Por que o médium não existe obsessor no médium? Porque no momento em que me fizeram um feitiço, vamos lá, e mandaram um Quiumba para mim, mandaram para o pai Fernando, pum, enfiaram o Quiumba, abriram o buraco das almas, abriram a macaia, abriram o cemitério, mandaram o Quiumba, e lá vem o Quiumba, e o Quiumba vem correndo. Só que quando o Quiumba vem correndo, ele atinge o médium. Mas se o médium estiver, né, ligado à sua entidade, esse Quiumba vai sofrer, né, a vibração espiritual dessa entidade. E como essa entidade vai trabalhar? Através do fundamento que o médium possui. O que acontece? A entidade vai ativar espiritualmente os seus plexos, fortalecendo imediatamente todos os seus plexos: coronário, né? Esplênico, cardíaco, e assim vai, lombar, né? E assim vai. O que acontece? Essa entidade, seja ela o Exu ou seja ela o guia espiritual, vai ativar. Ativou, o médium está protegido. Mas esse Quiumba, de alguma maneira, ele vai tentar impedir o médium. Então, o que acontece? Se o médium estiver com a sua mediunidade protegida, com todos os seus fundamentos em dia, ter feito o ebó do seu Exu, ter feito o fundamento do seu Exu, ter feito os reforços do seu Exu, ter feito os banhos do seu Exu, que como nós vamos tocar o ebó, estamos falando no Exu. Esse Quiumba automaticamente perdeu a força, não vai ter força, não vai atingir o médium só vai dizer, eu senti uma energia negativa e já foi encaminhado, porque o Exu já vai encaminhar. Mas, se o médium não estiver com seus fundamentos em dia, ou estiver negativo, totalmente negativo, ele vai potenciar, gente. Ele vai dar a potência a esse Quiumba, mas esse Quiumba não vai ter força de derrubar esse médium. Mas ele vai potencializar e vai o quê? Atacar um desses plexos do médium. Ou coronário, ou esplênico, ou cardíaco, ou lombar. Um desses vai ser atingido. Certo? E aí entra o quê? O fundamento. Que esse médium vai ter que correr para a sua casa de religião, aonde vai ser feito o fundamento
e ele vai ser encaminhado para o destino dele. Então ele não vai ficar obsediado, ele não vai ter obsessor na sua volta, não vai ter, ele vai ter o quê? Só se ele, para ele ter problemas com espíritos, é se ele for preguiçoso. Então, o médium de Umbanda, ele tem a preguiça, ele tem quando ele deixa de lado, quando ele não quer mais saber, é o que ele vai ser atingido. Mas fora isso, ele não tem obsessor, porque o Exu já ativa. E aí no fundamento vai tirar, ele vai fazer o fundamento do seu Exu, o seu reforço, o que tiver que ser feito através, o Exu vai responder. Eu posso dizer por mim, né? Eu já senti energia, como eu sou uma médium de vidência, eu já vi, né, um quiumba, senti a presença desse quiumba forte também, a presença dele forte, e enxerguei, mas nunca incorporei, né? Nunca incorporei esse espírito, porque nunca dei entrada. E outra, eu tenho força espiritual e peço para os meus protetores, para o meu Exu, que ele se aproxime nessa hora, nesse momento, perto de mim, e que ele faça a minha proteção, né? Faça presente a sua energia, né? Para poder desse espírito não, né, se manifestar em mim. Já tive várias provas e nunca se manifestou. Então, se vem né, acompanhando algum filho de religião, sim, vão enxergar, eu vou sentir, porque também é o meu modo de defesa, né? É uma mediunidade que eu acho que quase todos nós temos, que é a sensibilidade de sentir a energia, a vibração de um Egum, de um Quiumba, né? Para poder nos defender também. Não só esperar pela entidade, né, Pai Fernando? Porque aí eu vou correr, vou fazer um banho. O fundamento. Vou fazer um banho. Se eu não souber, vou até o terreiro pro Pai de Santo preparar. Vai ter todas as seguranças para capturar esse Egum. Ou então, né, vou jogar com o Pai de Santo para ver se só o banho vai resolver, se eu não tenho que fazer um outro tipo de limpeza espiritual, né? Ou fazer algum outro trabalho com o meu Exu para ver, então, em si, a captura desse espírito. E aí entra no quê? No fundamento, né? Então, o que acontece? Por isso, médiums do terreiro. O que acontece? O médium de Umbanda, o médium de Quimbanda, né? Ele não tem como participar de uma mesa de desobsessão. Porque esse Quiumba, esse espírito, a entidade já vai fazer todo esse trabalho. Porque o que acontece? Espírito doutrina espírito, matéria doutrina matéria. O que acontece? Para que esse Quiumba, quando a pessoa vira o terreiro, o Pai de Santo vai olhar ao médium, vai jogar, ou vai fazer qualquer trabalho de fundamento e fortalecer o médium. Fortalecendo o médium, esse espírito não tem força. Quem vai cuidar do Quiumba é o Exu, a entidade. O Exu é que vai doutrinar, o Exu é que vai encaminhar, o Exu é que vai prender, o Exu é que vai fazer toda essa parte. Eu não fico que tu tem. Não. Quem o Pai de Santo vai doutrinar, quem o Pai de Santo vai fortalecer é o médium. É ele que o Pai de Santo vai fortalecer para que esse Quiumba seja encaminhado. Porque no momento em que eu estiver, se o Quiumba conseguiu passar para atingir, que ele não incorpora, gente, ele influencia no corona, ele influencia. O que acontece? O médium tem que ser doutrinado, porque o médium está com seus fundamentos, o médium está com algum problema, o médium tem... Então, há problemas na mediunidade, em que isso sim é função do cacique de Umbanda, ajudar o médium a resolver. Mediunidade. Ou também, se não ser... Eu posso também atrapalhar um pouquinho, que também não só se o médium tá também com as suas defesas, né, não com suas obrigações em dia, mas também tem aquele médium também que ele é aberto, sim, né?
que ele é aberto e aí sim vai se manifestar esse tipo de espírito. Então, quando o médium é, né, um médium aberto, aí sim faz o outro trabalho também, que é o fechamento de corpo, né? Corpo. Daí tu fecha a coroa do médium e fecha o corpo do médium para esse tipo de coisa. Então o que acontece? Isso tudo entra aqui, ó, gente, no fundamento. Então, por isso que eu digo, médium de Umbanda não é obsediado, porque ele tem todo o fundamento para proteger a sua mediunidade. Porque é ela que vai dar abertura a qualquer outra coisa. Porque o Quiumba, o Exu dá conta. Porque Exu é que governa, Exu que trabalha e Exu que é a lei maior, ó, lei maior para esses casos. Que desenho, hein? Tá tudo bem. Vamos para responder as próximas perguntas. Entenderam agora? Então, essa é a minha resposta para vocês. Não existe obsessão em médium de Umbanda. Existe preguiça, relaxamento e assim vai. Axé e voltamos no próximo vídeo.